Vamos dar sequência, então, à nossa prática baseada em evidência. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a coluna lombar, tá bom? Eu novamente trouxe um estudo de revisão sistemática, que vocês não esquece da nossa pirâmide aqui, então, que é o estudo de maior evidência, né, de maior evidência científica em relação a uma pergunta, e a pergunta de hoje, como tá aparecendo no artigo, é se a gente flexiona ou não a nossa coluna lombar, se isso causa aumenta, né, é um fator de risco durante o levantamento de carga, por exemplo, para aumentar ou diminuir, né, essa dor lombar, e se durante esse movimento, né, então levantamento de carga, esse movimento da coluna que é importante, né, essa mobilidade, ela é diferente em pessoas que têm dor ou não, tá bom? Então eles vão investigar novamente, né, então uma das perguntas da revisão é o fator de risco. Então, eu falei do fator de risco a semana passada, você que perdeu o vídeo da semana passada, vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma conferidinha, eu explico com mais detalhes. E por que investigar, né, fatores que estão relacionados com a dor lombar é importante? Então, a dor lombar é a principal disfunção que acomete as pessoas de uma maneira geral na população mundial. Então, é basicamente já estabelecido que uma vez na vida todo mundo vai ter alguma disfunção na lombar, tá bom? E isso pode se tornar recorrente ou crônico ou não, tá bom? E aí, o que se acredita? Acredita que quando você faz um movimento, principalmente de levantar a carga, se você aumenta a flexão da sua lombar, que isso pode piorar a dor, principalmente com lesões relacionadas ao trabalho, lesões relacionadas à ocupação, lesões ocupacionais é como a gente chama. E muitas orientações são dadas para que os trabalhadores, né, eles realizem esse movimento ou com a coluna neutra, né, ou mantendo a postura lordose, né, então a nossa lombar, então a gente tá vendo aí uma imagem da nossa coluna e tanto a nossa cervical quanto a nossa lombar, ela faz como se fosse um Czinho pro outro lado, né, e a nossa coluna torácica, ela faz um Czinho para dentro. Então, essa curvatura a gente chama de lordose. Então, ou você mantém a orientação, ou para manter a lordose, ou para manter neutra, mas muitas orientações são para manter a coluna reta durante a realização dessa tarefa, né? Mas, no entanto, alguns estudos, eles foram conduzidos, mas nunca se compilou, né? Se compilou os resultados para verificar se realmente você realizar o exercício com a coluna reta, né? Isso causaria menos lesão, menos dor, ou se é diferente de quem tem dor ou de quem não tem dor, tá bom? Então, foi conduzida essa revisão sistemática com esse objetivo. Essa revista é uma das melhores revistas da área de traumatortopedia, né? Que é a JOSPT, tá aparecendo aí para vocês no artigo. E a metodologia da revisão sistemática, ela foi muito bem feita, então seguiu todos os passos de uma revisão sistemática. O estudo, ele incluiu, né, estudos longitudinais, ou seja, que acompanharam o indivíduo para ver se era fator de risco. Então, se você fizesse o movimento, né, com base na inclinação da sua lombar, se ao longo do tempo você desenvolveria, né, a dor, e estudos transversais, ou seja, que compararam grupos com dor ou sem dor, tá bom? Eles encontraram inicialmente 2.289 estudos, mas depois de passar por todos os critérios, que eram principalmente, tinham que descrever, né, como que eles avaliaram, né, essa angulação da coluna. Podia ser ou por a inclinação da coluna lombar em relação à vertical ou à horizontal, poderia ser a angulação da lombar, ou poderia ser a inclinação com relação à cintura pélvica, né? Então, em relação à pelve. Então, teria que estar descrito como um desses 3 resultados, senão não estaria excluído. E aí, teria que incluir, então, pessoas com e sem dor e acompanhar elas por um período.
A maioria dos estudos, né, então os estudos que foram encontrados, eles incluíram, né, esse levantamento de peso com carga, mas não passaram de 12 quilos. Então, nenhum dos participantes, que foram no total 6.997, levantaram peso maior que 12 quilos, o que eles apontam como uma limitação do estudo, porque muitas profissões, elas levantam uma carga muito maior do que 12 quilos, né? Então, o resultado desse estudo, ele não é aplicável para quem levanta cargas maiores, tá bom? Ele incluiu estudos que foram publicados até 2018, né, agosto de 2018, eles descrevem, né, então eu vou deixar o link do artigo para vocês aqui embaixo. Ele descreve os métodos com detalhes, assim como as angulações com detalhes, mas que eu acredito que não vem ao caso, tá? Então eles mediram essa angulação e a diferença entre os grupos. E aí, o que eles encontraram? Que não teve uma associação entre a flexão e o desenvolvimento de dor lombar ao longo do tempo, e também não houve uma diferença significativa, ou seja, importante entre pessoas que tinham dor lombar e que não tinham quando elas estavam realizando o movimento de levantamento, né, com a flexão. Então, comparando, né, pessoas que tinham ou não dor, então alguns estudos mostraram que indivíduos com dor tinham uma menor flexão, mas ela não foi considerada significativa, tá bom? E daí, né, como que a gente faz? Porque a gente escutou a vida inteira que a gente tinha que tomar cuidado com a coluna quando fizesse esse levantamento, né, com flexão ou sem flexão da coluna. Então, o que a gente conclui desse estudo? Ele não tem um fundamento teórico, né, científico. Então, baseado nisso, essa recomendação ela não deve ser feita mais, tá bom? Por quê? Porque não mostrou, acompanhando os pacientes, não houve essa relação. No entanto, os estudos, eles foram heterogêneos, né, que a gente chama, ou seja, eles apresentaram formas de medição e talvez um pouco a população um pouco pequena e diferente. E aí, a revisão sistemática, na verdade, ela coloca uma baixa evidência com relação à pergunta, né? Se a flexão importa ou não. Então, necessitariam estudos maiores e um maior número de estudos para ter certeza. Mas como foi realizado essa junção desses estudos e uma análise estatística, o que pode se falar até o momento é que essa orientação de não fazer a flexão, ela não tem base científica, tá bom? Mas e a dor lombar, né? Então, a dor lombar, ela vem sendo descrita como tendo fatores biopsicossociais, que a gente chama, muito fortes, né? Então, influência emocional, né? De aspectos sociais e aspectos biológicos também. Então, a maior parte dessas pessoas tem, por exemplo, medo de fazer um movimento, elas também têm pensamentos negativos com relação à dor, né, que foi o que eu falei um pouco a semana passada, por exemplo, da catastrofização. Então, elas vivem muito em função dessa dor, né, e o que pode estar influenciando, né, os prejuízos, né, dessa dor lombar pode ser muito mais esses fatores biopsicossociais do que o fato de fazer a flexão mesmo, tá bom? Então, o que eu queria falar para vocês, isso é hoje, talvez é um pouquinho polêmico, né, essa revisão sistemática, mas a revista é muito boa. Então, muito interessante os resultados, né? Que é uma coisa que a gente acredita desde sempre, mas que a gente não deve fazer essa recomendação, porque realmente ela não tem base científica, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês deixam aqui pra gente. Eu vejo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau!